Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia Valéria Rosa, professora de História da Arte da Unirio, coordenadora do projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, em que os alunos de graduação em História da Arte, Museologia, Biblioteconomia e Arquivologia fazem visitas mediadas nas igrejas. Nesse período que estamos em ainda não presencial, estamos fazendo todo um trabalho digital nas nossas páginas do Facebook e contas do Instagram. Então, sejam muito bem-vindos a esse segundo ciclo internacional de palestras Cultura, Patrimônio e Arte Sacra em Diálogo. Hoje, com muita alegria, recebemos mais 2 especialistas no tema sobre a cultura da azulejaria na arte religiosa e arte sacra. Passo a palavra, então, à museóloga do Museu Arquidiocesano, que juntamente com o projeto de extensão da Unirio, estamos na organização deste ciclo, e mais uma palestra, mais um sábado de muita alegria. Peço a todos que mantenham os seus microfones desligados e as perguntas serão encaminhadas após as 2 palestras. Muito obrigada. Fátima? Boa tarde a todos, em nome do Museu Diocesano de Arte Sacra, do Rio de Janeiro, dos nossos diretores, o cônego Cláudio dos Santos, o padre Wanderson, a museóloga Marie Martins. Eu gostaria de chamar como moderadora Zeila Maria de Oliveira Machado, é graduanda em bacharelado em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia, MS em Artes Visuais, na linha de História da Arte, pela também Universidade Federal da Bahia, restauradores de bens móveis integrados, atuando principalmente nas áreas de azulejaria, madeira, tela e papel. Seja bem-vinda, Zeila. Obrigada. E vamos agora passar a palavra para a Audilene, que não fique com ciúmes, Estácio, você é um amigo de muitos anos, mas a Audilene é um denguinho para mim, viu? A Audilene e mesmo porque a gente sempre está nessa conversa com o Restauro, e a Audilene, como é da parte da História da Arte, isso já encanta mais ainda, né? Porque vai me trazendo mais novidades. E o trabalho de Audilene realmente é muito legal. Então, Audilene, ela é mestre e doutora em História Social pela o quê, Audilene? PP? De História da UFMG. UFRJ. UFRJ, da pesquisadora associada no Estudiolo, estudos em História da Arte da Antiguidade, a primeira época moderna, Instituto de Artes da UFRJ, professora do Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Colo da Fonseca. Pesquisadora associada ao Centro de História da Arte, Instituto de História da UFRJ. Então, a gente dá início à fala de Audilene. Estou aqui super curiosa. Tá bom? Muito obrigada, Zeila. Só queria perguntar se todos estão vendo a tela que estou projetando. Sim. Tá tudo direitinho. Tá ótimo. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite dos organizadores, os coordenadores do projeto de extensão de igrejas históricas do Rio de Janeiro, da Unirio, e aos organizadores deste ciclo de palestras do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra aqui do Rio de Janeiro. É a segunda vez que eu componho uma mesa dos eventos, desse ciclo de palestras. É um grande prazer, uma grande alegria, e hoje uma alegria em especial, né? O prazer de conhecer o professor Estácio, da USP, que eu não conhecia ainda,
e uma alegria em dividir esta mesa com a professora restauradora Zeila Machado. É o segundo evento que participamos juntas, é uma alegria para mim reencontrá-la, Zeila. Diferentemente da apresentação anterior do professor Estácio, eu vou seguir por uma linha muito mais de análise de representações figurativo-narrativas, né, nos azulejos, e também destacar um pouco da relação entre gravura e azulejo na produção azulejar, nos azulejos aos quais me dediquei, sobretudo na minha pesquisa de doutorado. Então, para essa fala de hoje, eu gostaria de destacar, né, o papel das gravuras nessa produção azulejar, dedicada à vida de São Francisco de Assis, que temos aqui no Brasil. Então, eu vou me dedicar mais nessa fala às composições figurativo-narrativas, né, aos chamados ciclos narrativos da vida de um santo, neste caso é de São Francisco de Assis, destacar a pertinência dos estudos das origens iconográficas das cenas representadas nesses azulejos, que muitas vezes estão relacionadas a modelos gravados, apresentar algumas dessas relações que são bastante complexas entre a gravura, né, os modelos gravados, e a produção na pintura azulejar, desses núcleos, que alguns já chamaram de historiadas, hoje mais chamadas de composições figurativo-narrativas, discutir algumas aproximações e distanciamentos entre o segmento desses modelos e uma série de outras demandas que vão interferir nessa produção pictórica, azulejar, e nesse contexto também a atuação do pintor de azulejos nesse processo. Então, antes de começar, eu queria explicar como é que eu cheguei no estudo desses azulejos dedicados aos temas da vida de São Francisco. As minhas pesquisas acadêmicas, elas se iniciam estudando a conformação, a elaboração, a construção dos tipos iconográficos dedicados ao patriarca da Ordem dos Frades Menores, no São Francisco de Assis, e, obviamente, as minhas pesquisas se voltam para o século XIII. Neste pequeno apanhado de imagens, eu apresento para vocês na imagem da esquerda uma das primeiras imagens em que São Francisco foi representado, segundo os especialistas do franciscanismo e da arte franciscana, entre eles a grande historiadora italiana Chiara Frugoni. É um afresco produzido para um convento, um mosteiro beneditino na Itália, muito próximo da morte de São Francisco, onde ele é representado, inclusive, com inscrições que o identificam como Frater Franciscus, já que o processo de canonização estava ainda sendo encaminhado. Daí eu vou passar por toda aquela construção do primeiro ciclo de Giotto e seus seguidores, as primeiras pinturas ainda medievais, depois renascentistas, a formação dos grandes ciclos, né, já que o ciclo da Basílica Superior de Assis ele já tem 28 enormes painéis com algumas dezenas de passagens da vida de São Francisco sendo representadas. E com o passar do tempo, desse final de Idade Média, início da Era Moderna, um desenvolvimento muito grande dessa iconografia relacionada também à produção de gravuras, né? Neste caso, eu apresento aqui uma dessas passagens da vida de Francisco, aquela que lá no começo do seu processo de conversão, ele teria, segundo as fontes hagiográficas, ouvido a voz do próprio Cristo crucificado, né, o conduzindo a esse processo de conversão. Mais adiante, já no século XVII,
toda a composição de novos tipos iconográficos da vida de Francisco, que retomam alguns dos temas tradicionais da iconografia medieval, mas que tem uma série de novos tipos iconográficos sendo elaborados, como no caso da pintura do Carducci, que eu apresento nesta imagem, e, por fim, à direita, um dos azulejos, que é de um dos conjuntos que estudei, que é daqui de Pernambuco, né, da Convento de São Francisco de Sirinhaém, e com este breve percurso, eu queria demonstrar para vocês como é que eu chego nos azulejos, né? Eu estou estudando iconografia franciscana, e ao acompanhar o desenvolvimento diacrônico dessa elaboração iconográfica, eu venho, na minha pesquisa de doutorado, tentar mapear esses tipos iconográficos no Brasil, e eu percebo que os ciclos mais complexos, mais extensos, que contam com muito mais cenas, eles estavam pintados sobre o suporte azulejar e não sobre a pintura de cavalete, por exemplo, como a minha pesquisa anterior com a Itália, a Península Ibérica. Então, aqui no Brasil, os ciclos iconográficos dedicados à vida de São Francisco, que são 6, eram muito mais amplos e muito mais complexos naqueles representados sobre o suporte da pintura azulejar. E é aí que eu chego nos azulejos. E vou apresentar rapidamente quais são esses ciclos iconográficos azulejares, onde eles estão, para, em seguida, fazer uma breve análise sobre algumas dessas características. Então, o primeiro desses ciclos é o maior de todos, ele conta com 16 grandes painéis dedicados à vida de São Francisco, e se encontra no entorno das 4 paredes do claustro do convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda, para que todos tenham uma melhor ideia de onde estão esses azulejos, como que ele é apresentado, o observador. Eu trouxe esse esquema gráfico, né, que reproduz ali a distribuição dos painéis ao lado das 4 galerias do claustro. Cada uma dessas letras representa um painel azulejar, destacando que, às vezes, num único painel, neste caso de Olinda, chega-se a se representar 6 diferentes passagens da vida do santo, e com isso eu espero fazer com que todos compreendam a complexidade de se estudar essa iconografia, né? Nesses azulejos do Brasil se encontram 57 diferentes passagens da vida de São Francisco que são representados. O segundo ciclo é da igreja conventual, do convento de São Francisco de Sirinhaém, né? Fica entre Recife e Maceió, ali no caminho, ainda em Pernambuco. Essa foto eu fiz em 2013, quando estavam começando as obras, né, de restauro, que depois foram paradas, e particularmente eu não tenho notícias do andamento dessas obras nos dias atuais, e também para trazer uma melhor compreensão da distribuição desses painéis na nave da igreja e na Capela Mor, eu trouxe também mais uma ilustração gráfica, né, para que fique mais compreensível como se dá essa distribuição. Cada uma das letras, mais uma vez, corresponde a um painel da vida do santo, sendo que em alguns desses painéis chegam a ter 2, 3, 4, 5 diferentes passagens da vida do santo que são representadas. Neste terceiro caso, é um ciclo iconográfico misto porque ele traz, do lado da epístola, passagens da vida de São Francisco, e do lado do evangelho, passagens da vida de Santo Antônio. O ciclo está disposto na Capela Mor do antigo convento de Santo Antônio de Belém do Pará, né? Ele atualmente tem um colégio, ele é administrado pelas irmãs Fracinete. E o quarto conjunto é o conjunto que está disposto dentro da igreja de São Francisco, do convento de Salvador, imagino que seja o mais conhecido dos brasileiros. É um conjunto não contínuo, ele tem
2 painéis nessa parte do coro baixo, e os demais painéis que se estendem pela Capela Mor e também como um ciclo misto, né? Como o professor Estácio falou agora há pouco, esse ciclo, além das cenas da vida de São Francisco, ele também conta com um painel dedicado a um tema antoniano e um tema da Nossa Senhora da Conceição. O quinto e sexto ciclo são os menores. O primeiro, da imagem superior, é um pequeno ciclo que se encontra no corredor lateral, a igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Salvador. Ele está distribuído no corredor que fica paralelo à igreja, no corredor lateral paralelo à igreja da Ordem. E o sexto e último é também um pequeno ciclo que circunda as paredes de uma pequena capela interna aberta para o claustro daquele antigo convento de Santo Antônio de Belém do Pará. No início das pesquisas, com essa vastíssima e complexa demais iconografia, um primeiro impacto que eu tive, um dos maiores desafios do início dessa pesquisa, é que eu, que já vinha muito acostumada com os tipos iconográficos da vida de São Francisco, que foram produzidos ao longo da Idade Média e do Renascimento, eu muitas vezes entrava nesses lugares, nesses conventos, e eu não reconhecia muitas das cenas representadas nesses azulejos. É como se elas não tratassem de São Francisco, como se fosse outra história, né, muito diferente daquela iconografia tradicional do medievo. E aí, eu já tinha pesquisas que vinham desde o mestrado, com muito documento textual, as hagiografias dedicadas ao santo, desde as primeiras até os escritos hagiográficos mais tardios, e no meio dessas pesquisas eu fui identificando algumas cenas, outras não, algumas passagens, tentando entender a lógica de distribuição das imagens, como se dava a narrativa, porque ela quase sempre não é cronológica, né, como nós esperamos nos dias atuais, no século XXI. A primeira lógica que ordena a nossa visão é buscar uma coerência cronológica, o que as imagens da Idade Média, elas não seguem essa lógica cronológica de distribuição, e esses azulejos que são do período da grande produção joanina, ali ainda na primeira metade do XVIII, segundo quartel do século XVIII, elas também não seguem uma ordenação cronológica. Então, no meio disso tudo, eu encontrei um estudo produzido por um pesquisador franciscano, que era o Frei Bonifácio Miller, uma obra dele publicada em 1967, na qual ele apontava este livro de gravura, do qual eu vos apresento agora a capa, né, a primeira folha do livro. É um livro que tem um exemplar aqui na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é assinada por um editor, impressor, gravador holandês, que é o Philippus Gallius, também conhecido como Philippe Galli. Era um gravador holandês. A cópia que tem o exemplar que tem na Biblioteca Nacional é de uma reimpressão de Lisboa, já do século XVIII, mesmo o Philippus Gallius tendo vivido entre o século XVI e XVII. Então, o Frei Bonifácio Miller, ele apresenta nessa obra este livro de gravuras do Philippus Gallius, né, como sendo o livro que teria dado origem à pintura desses azulejos. Ele fala que deu origem aos azulejos do convento, do claustro do convento de Olinda, como dos da igreja do convento de Sirinhaém. E aí eu fui à Biblioteca Nacional, fui examinar essas gravuras e fazer um estudo comparativo, imagem a imagem, né? Pegava um painel azulejar e a seu correspondente na gravura, caso a caso. Vou apresentar para vocês aqui
2 ou 3 casos dessa análise comparativa, e aí, explicando um pouco melhor, o azulejo que está à direita da tela é um dos azulejos do convento de Olinda, do claustro de Olinda, e a imagem que está à esquerda da tela é a imagem de tema análogo ao do azulejo, que está presente no livro do Filipos Galhos, em que o Frei Bonifácio Miller apresentou como sendo a origem iconográfica dos azulejos. Então, vocês podem acompanhar comigo que, de fato, os temas representados são análogos, de fato, há alguma correspondência, mas, se pegarmos somente a cena principal, né, desconsiderando que as cenas de segundo plano, elas não são representadas no azulejo, mas isso era relativamente corrente nessa prática do pintor azulejo, muitas vezes se voltar para as cenas principais, de primeiro plano, ou fazer outra distribuição das cenas, mesmo se pegarmos as cenas de maior destaque, que no segundo plano é o São Francisco diante do bispo de Assis, se despojando da herança paterna, e a imagem de primeiro plano, que é o São Francisco desnudo, completamente desnudo, que se joga sobre uma cama de brasas para vencer uma tentação carnal representada por essa figura feminina. Se pegarmos somente essa imagem central, protagonista da gravura, já dá para perceber que a forma como estão distribuídas, por exemplo, o corpo, né, as poses do corpo de São Francisco e o corpo da figura feminina, elas não correspondem, elas têm uma leve correspondência, mas a posição dos braços, das pernas é diferente, no caso da mulher, o andar é diferente, a disposição das vestes é diferente, então não tem uma correspondência, mas você diz, pode ter sido inspirado, vamos pesquisar mais, vamos fazer isso para os outros quadros. Só que, depois que eu fiz esse trabalho com a imagem com o livro de gravura do Filipos Galhos, e depois de encontrar uma dezena de gravuras e livros de gravuras e fazer esse trabalho de comparação, eu encontrei já ali, quase na metade da minha pesquisa de doutoramento, o livro que realmente serviu de modelo para os pintores de azulejo, sobretudo do claustro de Olinda, que vai seguir em quase todos os painéis uma representação, uma adaptação muito fidedigna da gravura para a pintura de azulejo, e esse mesmo livro também é utilizado para os demais ciclos que eu apresentei aqui no começo. Né? Então, neste caso, vejam, novamente a gente tem essas cenas centrais de segundo plano, que elas não são tão transpostas da gravura para o azulejo, mas as cenas com maior destaque no primeiro plano da gravura, que é São Francisco se despojando da herança paterna e São Francisco se jogando numa cama de brasas para vencer uma tentação carnal, ela tem uma correspondência absolutamente fidedigna à gravura. Então, a gente pode falar de uma transposição quase que integral, se não fossem as duas cenas que não são transpostas do azulejo, da gravura para o azulejo. Veja que a disposição dos corpos, os gestos, as poses do São Francisco no chão, ou do São Francisco diante do bispo de Assis, na cena de segundo plano, tanto a posição da figura feminina que representa a tentação são absolutamente equivalentes, né, numa tradução bastante fidedigna do modelo gravado sendo transposto para o azulejo sem uma maior intervenção do pintor de azulejo, que vai ali fazer adaptações como compor a paisagem de fundo e fazer adaptações para levar a imagem da gravura para a espacialidade do azulejo, que é uma espacialidade de grandes dimensões e bastante diferente do espaço de composição da gravura. Né? E aí, para fechar melhor esse entendimento, eu mostro aqui o azulejo do ciclo de Olinda, na imagem superior, a gravura que está no livro do Filipos Galhos, e na parte inferior, a gravura que está no outro livro que eu encontrei, que é assinada por um
impressor, gravador, editor, conhecido como Justus Sadler, que vem de uma família bastante famosa de impressores e gravadores flamengos, e vocês podem comparar aqui, nessas imagens, que a correspondência é absolutamente ligada do azulejo com a imagem inferior e não do azulejo com a imagem superior, que havia sido apontada como o modelo, né? Ainda nessa busca de encontrar os modelos e fazer esse trabalho de análise comparativa, eu vou passar mais rapidamente desta vez, o caso deste outro painel também do ciclo de Olinda, né, e a gravura de Philippus Galius, que tinha sido apresentada como modelo, só para que vocês possam comparar que a informação não procede, né? A gravura, apesar de tratar dos temas análogos, a pregação às aves, né, a pregação aos peixes, ela não tem uma correspondência entre a disposição das cenas, dos personagens na gravura e no azulejo. E a mesma coisa vai acontecer com vou chegar à mesma conclusão da gravura anterior. Quando eu comparo com a gravura do livro de Justus Sadler, a correspondência é absolutamente fidedigna. Deixa-se de representar uma das cenas de plano de fundo, mas pelo menos 3 cenas da gravura são transpostas para a pintura azulejada de uma maneira absolutamente fiel, com uma transposição integral. O modelo da gravura é seguido fielmente. De novo, vejam, aquela gravura indicada pelo Frei Bonifácio Miller como modelo, ela não tem, na verdade, correspondência com o modelo azulejado, que vai ter correspondência com a gravura que está na parte inferior, que é de outro livro, que é do livro de Justus Sadler, que eu consegui encontrar na minha pesquisa de doutorado. Para esta imagem, que é uma imagem que faz parte do ciclo narrativo da Igreja de Sirinhaém, no caso deste painel, é um painel que está na nave da igreja, a figura, a gravura do livro do Philippus Galius, que o Frei Bonifácio indica como modelo, ela não tem nenhuma correspondência. Vejam, a cena da vida de Francisco, o episódio da vida de Francisco está sendo representado no azulejo, ali com destaque de cena de primeiro plano. Na gravura do Philippus Galius, ela é uma pequena gravura, ela chega a estar até no primeiro plano, mas sem muito destaque, e ela não guarda nenhuma correspondência com a forma em que este tema foi levado para a pintura do azulejo, deixando perceber claramente que esta gravura não foi tomada como modelo para a composição desta pintura azulejada, né? Por outro lado, novamente, no livro de gravura de Justus Sadler, o painel de azulejo toma integralmente a gravura, com todas as suas 4 cenas, fazendo adaptações de composição da paisagem, né? Para essa adaptação ao espaço de grandes dimensões da pintura azulejar, que vai ter toda uma relação ali com a arquitetura do local em que esse painel seria assentado. Mas, de resto, quando tomamos as cenas representadas, elas têm idêntica correspondência. Primeira cena, azulejo e gravura. Segunda cena, azulejo e gravura. Terceira e quarta cena, azulejo e gravura. Um outro problema que eu me deparei na minha pesquisa é que os pouquíssimos estudos que se debruçavam sobre esses azulejos, eles se debruçavam muitas vezes de uma maneira geral, tratando de uma arquitetura, no caso da obra do João Miguel dos Santos Simões, que eu cito aqui, apresento aqui como referência, é uma obra que me ajudou muitíssimo na minha pesquisa, é uma obra que foi, assim, basilar, fundamental para eu localizar esses ciclos e fazer uma série de primeiros
primeiras preparações de pequenos primeiros planejamentos para o desenvolvimento da pesquisa, mas ele é uma obra que tinha como objetivo fundamental fazer um inventário da azulejaria luso-brasileira e não identificar iconografias, não tentar decifrar o que era apresentado nesse conjunto gigantesco que circunda toda a igreja, na nave, Capela Mor, e que tem um impacto muito grande sobre o observador no local, né? Então, nessa obra de Santos Simões, que é o Azulejaria Portuguesa no Brasil, que foi publicada em 65, ele faz uma referência a este painel e, ao identificar essa primeira cena de destaque, no primeiro plano, ele indica São Francisco levado por amigos. Quem já vem estudando iconografia franciscana como eu, desde lá das primeiras hagiografias medievais, a gente bate o olho e já vê que esse título não faz sentido, né? Até porque não era um objetivo do Santos Simões fazer identificação iconográfica, ele tenta apenas identificar aquele quadro que ele visualiza. E de cara a gente percebe se tratar da passagem em que São Francisco foi preso pelo próprio pai na casa dele, né, quando ele começa seu processo de conversão e começa a vender o que tem para ajudar os pobres, reformar igrejas. Então, um outro ponto que a gravura nos ajuda é que, nos casos em que a iconografia, o sentido dela se perdeu para as sociedades atuais, como é o caso das cenas da parte superior do azulejo, que eu não conseguia identificar inicialmente, a gravura, neste caso, com inscrições, com legendas, foi fundamental para a identificação precisa do que estava sendo representado. Então, no primeiro momento, que era a cena mais óbvia, mais fácil de identificar, a prisão de São Francisco pelo pai. Vejam que na parte direita tem ali a mãe protestando, né, pela prisão do filho, e o pai mandando que o levem, que o prendam, sim, que segundo o pai ele estaria louco. Nestas imagens da direita, São Francisco e seus amigos restaurando 3 igrejas que estavam em ruínas. Esta outra imagem mais difícil de identificar, Cristo intercedendo a Deus Pai pela aprovação da Ordem de São Francisco. Quem estuda São Francisco sabe como essa foi uma questão do século XIII. E a última, que para mim era mais difícil de identificar, é o próprio São Francisco sendo apresentado como alferes de Cristo, ou seja, o alferes, aquele que carrega o estandarte, a bandeira, né, da religião, do cristianismo católico, e trazendo muitos fiéis para Cristo. Aqui eu apresento rapidamente a gravura com essas legendas, com essas inscrições, que no caso deste exemplar, ela mescla tanto trechos em latim, quanto no caso das gravuras, a maior parte das inscrições estavam em italiano do século XVI. E aí eu apresentei esses 3 exemplos, mas eu fui fazendo isso para todos os casos, todos os painéis de azulejos e todas as gravuras. E pude concluir, né, obviamente, no final, que o livro que dá origem, que serve de modelo, que contém as origens iconográficas desses painéis azulejares, é o livro de Justo Sadler e não o livro de Philippus Galius, como se acreditava antigamente. Alguns outros estudos que vão tratar de uma maneira bem panorâmica desses ciclos vão reproduzir essa informação de que o modelo, as origens iconográficas estaria no livro de gravura de Philippus Galius, mas eu consegui comprovar na minha tese de doutorado que essa informação não procedia. Neste outro caso, eu vou apresentar um outro exemplo em que essa relação azulejo e gravura, ela não se dá daquela forma, né, da transposição do modelo gravado de uma maneira integral para o azulejo. Existem casos mais complexos ainda do que esses, mas eu vou apresentar um exemplo bem simples de como que esses pintores de azulejos, por uma série de fatores no contexto de produção, de encomenda dessas imagens, como que se tinha uma interferência, inclusive, sobre os modelos gravados. Ainda no senso comum, ainda aqui e ali, você encontra alguns artigos, alguns trabalhos, em que há
um entendimento de que pintura de azulejo é cópia de gravura, né? Mesmo, não vou aqui fazer digressões sobre o conceito de cópia naquele período, que é muito diferente do que temos hoje, mas com esses próximos exemplos, eu quero mostrar que isso não é verdade, né? Tem tanto a transposição integral do modelo da gravura para o azulejo, como também tem uma série de outras operações que vão interferir nessa relação entre gravura e azulejo e que fica a cargo do pintor de azulejos fazer, mesmo quando é uma imposição da encomenda, do encomendante, do comitente, né? Ou quando ele mesmo, já após conseguir um status de artista diferenciado, consegue intervir de alguma forma na distribuição dessas cenas. Então, vejam, neste caso aqui, eu apresento uma gravura deste livro do Justo Sadeler, que foi tomada como modelo, né, para compor este painel de azulejo também do ciclo de Seguinhaém, que fica na Capela Mor. Mas, vejam, a cena protagonista da gravura, a cena central, que faz referência a um episódio da vida de São Francisco, em que ele teria pedido que o seu companheiro, Frei Bernardo, pisasse a sua garganta, porque ele teria cometido um pecado, então, como penitência, né, ele pede que Frei Bernardo pise a sua garganta. Essa imagem, que é a protagonista da gravura, ela não é levada para o azulejo, né? Ela não é levada para o azulejo. No azulejo estão representadas de uma maneira bastante fidedigna outras passagens da gravura. Não todas as cenas apresentadas na gravura, mas ele vai pegar outras cenas da gravura com uma representação bastante fidedigna, mas vai omitir esta cena que é a protagonista na gravura. Diferentemente do painel do azulejo de Olinda, que vai, mais uma vez, tomar de maneira integral a gravura, não tão integral, porque das 6 cenas representadas na gravura, o painel de Olinda vai deixar de representar 2 dessas cenas. Mas vejam, esses painéis são a encomenda é mais ou menos contemporânea, mais ou menos no mesmo período, teriam girado ali em torno de 1737 até 1760, no caso da capela do convento de Belém, mas o uso da gravura é diferente. No caso do convento de Sirinhaém, ele não toma como modelo a gravura, a cena que era protagonista da imagem gravada, né? Ainda sobre essas adaptações, neste caso do azulejo de Sirinhaém, ao longo das minhas pesquisas eu fui identificando por que algumas cenas eram retiradas da gravura ou colocadas outras cenas que não estavam na gravura e que se dependia de uma série de lógicas. No caso desse painel, a lógica que eu encontrei é que todos os temas representados nos azulejos da Capela Mor, como é o caso deste azulejo, que está na Capela Mor da igreja, eles eram temas voltados ou para o culto eucarístico ou para a imitação de Cristo, né? Para a imitatio Christi. Tem até um errinho ali, gente, né? Imitatio Christi, né? E não Christio. Que é o paralelo que a ordem dos franciscanos faz desde o século XIII. Francisco como alter Christus, Francisco como segundo Cristo, né? E várias passagens da vida de São Francisco vão remeter a passos da vida de Jesus. Neste caso aqui, como a imagem estava na Capela Mor, os temas do culto eucarístico e os temas da imitação de Cristo, já que nesta imagem da esquerda, São Francisco aparece desnudo, sendo puxado por uma corda, tem toda uma explicação das narrativas hagiográficas, fazendo um paralelo entre o momento em que Cristo é entregue a Pôncio Pilatos, é despojado de suas vestes, né? É levado pelos soldados. Então, são temas que se relacionam com a Capela Mor, com o lugar mais sagrado do templo, que é aquele em que é feita a consagração da Eucaristia, assim como a outra imagem,
representa o momento da consagração da Eucaristia. Né? E aí, de novo, tem o problema das identificações. Neste mesmo livro do Santo Simões, há uma referência a esse painel, e o painel é identificado como Missa de São Francisco com cão ajoelhado. O termo é bastante inadequado, né, mas era apenas uma breve alusão que o autor estava fazendo àquele painel, porque ele estava preocupado ali com o inventário desse acervo. E numa segunda obra, né, publicada pelo frei franciscano Pedro Sinzig, em 1926, que é dedicada ao ciclo do convento de Olinda, ele apresenta uma outra identificação para o painel, que também faz parte do ciclo de Olinda. Né? Então, segundo o frei Pedro Sinzig, no painel estaria representado São Francisco ajudando a missa com nota humorística para cachorrinho ajoelhado. Né? O título também é bastante em particular, não tem muita coerência com as passagens da vida de São Francisco, e logo da análise das imagens, dos pormenores, eu estive no convento, analisei em pessoa, fiz fotos de todos os detalhes, e você já faz essa relação que a imagem foi escolhida por tratar justamente do culto eucarístico, do momento da consagração da Eucaristia e da adoração, né, a Cristo nesse momento. E aí, de novo, voltando-se para os textos, as agiografias e também as legendas das gravuras, você vai ali descobrindo. Não foi fácil fazer essa tradução das gravuras, eu contei com uma especialista da UFRJ, em italiano antigo, não tão antigo, mas ali do século XVI, e também com outra pessoa que me ajudava com os termos específicos do latim, e aí nós fomos identificando todas as cenas e o que cada uma delas queriam dizer, já que muitos desses sentidos que eram compreendidos pelos fiéis no século XVIII, sobretudo pela dinâmica entre observação, contemplação da imagem e o trabalho dos pregadores por meio dos sermões nas datas festivas do Dia do Santo, essa dinâmica foi se perdendo ao longo do tempo. Tá? Então, a identificação das cenas, eu não vou aqui me deter para cada uma, para não extrapolar muito o tempo. E um outro caso que este, sim, eu acho que é o único exemplo que eu vou apresentar por causa do tempo, mas acho que vai dar para todos os que estão acompanhando entenderem bem como que é complexa, como que muitas vezes é complexa essa relação entre gravura e azulejo, né, por intermédio do trabalho do pintor de azulejos. Então, no caso deste azulejo que eu vos apresento agora, ele representa o nascimento de São Francisco. O nascimento de São Francisco é um tema tardio da iconografia franciscana, tá? Ele não aparece junto com aqueles primeiros tipos que são figurados da vida do santo no século XIII, nem nos ciclos guiotescos também não aparece. Ele só começa a aparecer a partir de meados do século XV, muito influenciado por narrativas hagiográficas tardias, que são produzidas bem no final do século XIII, bem no final do século XIV e início do século XV. Novamente, este tema do nascimento de Francisco vai tentar reforçar aquela ideia de Francisco como segundo Cristo, Francisco como alter Cristo, Francisco como o mais perfeito imitador de Cristo. E o ciclo de azulejos de Olinda, como eu falei para vocês anteriormente, ele é o ciclo que mais segue o livro de gravura de Justo Sadeler como modelo. Então, mais de 80% das cenas figuradas, quase 90% das cenas figuradas no ciclo de Olinda, ele segue
de uma maneira muito fiel ou com pequenas adaptações, os modelos gravados do livro do Justo Sadler. Porém, no caso desta cena do nascimento, não. A cena do nascimento de Francisco que aparece no livro do Justo Sadler é essa que eu estou apresentando agora. Veja que ela guarda pouquíssima relação com a imagem azulejar. E, sobretudo, na cena nuclear, né, na cena protagonista da cena, que é aquela que a mãe de Francisco tinha acabado de passar pelo parto, o menino está recém-nascido, no colo, do que pode ser uma parteira, ela não está na gravura. Essa cena não está na gravura. De outra forma, no livro de gravuras dos Justus, do Philippus Galius, ele segue uma ordenação, um caminho figurativo semelhante ao do livro do Justo Sadler, que é muito diferente do que aparece no ciclo de Olinda. Para o ciclo de Olinda, dentre as muitas imagens que eu fiz o trabalho de análise comparativa, uma das imagens que mais se aproximam desse formato em que foi apresentado o nascimento de São Francisco para Olinda, é uma pintura um pouquinho anterior somente, de um pintor catalão, conhecido como Antoni Viladomar, e ele representa esse núcleo, né, do imediato pós-parto, o nascimento do Francisco. A diferença é que, neste caso, da imagem do pintor catalão, o Francisco está no colo da mãe, enquanto em Olinda ele ainda está no que seria o colo de uma possível parteira, mas ela guarda uma aproximação, uma correlação com a cena do azulejo, é muito maior do que aquela representada pelas gravuras que mais se relacionam com esses dois ciclos. Tem uma terceira série de gravuras que também se relaciona com a produção dessas imagens azulejares, mas também nessa outra série de gravuras, a gravura do nascimento de São Francisco é muito diferente dessa que se apresenta no ciclo de Olinda. Quando a gente se volta para o nascimento de São Francisco da igreja do convento de São Francisco de Salvador, né, que fica ali no Coro Baixo, a complexidade é ainda maior. É um azulejo que tem 4 diferentes momentos relacionados ao nascimento de Francisco, sempre tentando fazer aquela correlação entre o nascimento de Jesus, né? Então, na imagem da esquerda da tela, tem um peregrino batendo a porta, aparentemente, né, figurado como um anjo. Ele tem 2 asas, e ele bate na porta como um peregrino da época para pedir esmolas, mas a mãe de Francisco, que estaria prestes estava passando pelas dores do parto. Este peregrino, segundo as lendas medievais tardias, que eu falei que aparecem nesses escritos, teria indicado que a mãe de Francisco se dirigisse à estrebaria mais próxima, que a criança nasceria, e nasceria bem, né? Na imagem central do azulejo, esse nascimento na estrebaria, inclusive cercada, né, do boi, do burro, e de um camelo também. A gente ficaria aqui um tempão discutindo as relações entre esse painel e as narrativas bíblicas sobre o nascimento de Jesus. Na terceira parte mais à direita, novamente, o peregrino alado, né, relacionado a um anjo, teria tomado nos braços o menino Francisco, recém-nascido, numa analogia a Simeão, no relato bíblico, que pega o menino Jesus na apresentação no templo e que profetiza sobre os seus feitos. O anjo também profetizaria sobre os feitos do menino Francisco. E no canto mais
direito da tela a figura de demônios enfurecidos com o nascimento do menino santo Alter Christus, né? Infelizmente, não consegui uma imagem melhor do que essa, gente. Todo mundo que trabalha com azulejo sabe como é difícil fotografar azulejo, não tem um reflexo de todos os lados, mas eu espero que dê mais ou menos para que consigam compreender essa correlação a partir das imagens que eu vou mostrar agora. Então, o que eu quero apresentar com essa imagem é mostrar para vocês a complexidade do trabalho do pintor de azulejo, neste caso, indo muito além do que a transposição do modelo gravado para a pintura no suporte azulejar. Então, vejam, nesta primeira e segunda cena, a gente tem relações entre aquele conjunto aquela série de gravuras, aquele livro de gravuras que eu falei que é o modelo para a grande maioria dessas cenas, desses 6 ciclos que temos da vida de São Francisco no Brasil. Então, a representação dos demônios em fúria e a do peregrino que, semelhante a Simeão, toma o menino Francisco nos braços. Então, essa parte do painel guarda a relação, traz ali de uma maneira até bastante fidedigna na cena do peregrino alado, em formato como anjo, que é identificado em outras narrativas como peregrino, de uma maneira bastante fidedigna à gravura. Porém, o núcleo é bastante diferente, inclusive bastante diferente do núcleo do nascimento de Francisco, que aparece em Olinda também. E aqui, na pintura brasileira, né, na América Portuguesa na época, o que eu encontrei que tem uma maior correlação com essa figuração, né, como foi elaborada essa iconografia do momento seguinte ao nascimento de São Francisco, é uma pintura que está no teto da igreja do convento de Santo Antônio da Paraíba, que também representa o nascimento de São Francisco. Veja que o menino Francisco ainda estava ali em cima das palhinhas, né? Mais uma vez com uma aproximação com o nascimento de Jesus, assim como ele aparece também aqui no caso da imagem do azulejo da Bahia. Já a imagem do peregrino, né, que teria indicado que a mãe de Francisco se dirigisse a uma estrebaria, ela não vem nem dessas gravuras, nem das pinturas que eu examinei para a América Portuguesa. Ela vem, quer dizer, a aproximação mais fidedigna que eu pude encontrar entre essa passagem no azulejo e na pintura vem daquela primeira pintura do pintor catalão que eu havia mostrado anteriormente, em que o núcleo da cena guarda relação muito estreita com o nascimento de São Francisco do Azulejo da Bahia, mas que não representa essa cena do canto com o peregrino, que reaparece aqui no modelo do azulejo da Bahia. Então, vejam que são inspirações, modelos e correlações que são feitas com diferentes modelos que vêm de vários lugares. Eu acredito que nessa oficina azulejista, né, como o professor Estácio falou há pouco, né, existe a atribuição de que veio ali do trabalho conjunto de Bartolomeu Antunes com o Nicolau de Freitas, acredita-se que, pelo menos, havia um modelo gravado que retomava possivelmente essas pinturas ou pinturas muito semelhantes. E para finalizar, gente, a minha fala nesta tarde... Edilene, a sua apresentação caiu. A minha apresentação caiu? Célia Carvalho... E você fechou. Sobrepôs a sua apresentação. A Célia tem que encerrar o compartilhamento. Tá. Assim que ela encerrar, eu tento compartilhar novamente. Vamos ver se vai. Isso, voltou a sua. Voltou? Muito obrigada, amiga. Muito obrigada. Conseguiram ver as correlações que eu fiz com o azulejo? Sim. Sim. Sim? Ótimo. Sim.
E para encerrar esta fala, eu queria chamar a atenção, gente, para a importância das pesquisas que se voltam para a busca dessas origens iconográficas, né? Como uma possibilidade, eu coloquei aqui de resgate, entre aspas, né, porque é uma questão bastante delicada, do patrimônio azulejar. Sobre essas discussões em torno de conservação, resgate, restauração, os professores aqui presentes, né, a Zeila Machado e o professor Estácio podem falar com muito mais propriedade do que eu, mas eu gostaria de apresentar a gravura como possibilidade de trabalhos em torno da conservação desse patrimônio azulejar, né? A gente sabe que tem algumas iniciativas em alguns lugares em que se tenta refazer a pintura de azulejo em azulejos que são contemporâneos e deixando muito claro para o observador, né, qual é a parte do painel que se mantém original, qual é a parte que houve uma tentativa de reconstrução. Então, neste caso, eu apresento um azulejo do ciclo da vida de São Francisco na Bahia. Como vocês podem ver, praticamente a metade do azulejo, né, as peças foram deterioradas, foram perdidas, e nestes casos, quando a gente encontra o modelo gravado pode possibilitar ali uma série de reflexões em torno de possibilidade de se reconstruir esses painéis, com azulejos contemporâneos, com uma pintura contemporânea. Tem uma discussão enorme, o próprio IFAM, né, tem essa discussão sobre isso, teria que ficar muito claro para o observador, qual é a parte contemporânea, qual é a parte original, mas ao encontrar essas iconografias originais, eu acredito que se abre, para quem trabalha com restauro, eu acho que se abre uma série, né, de possibilidades de reflexões na cabeça de como rever esse patrimônio. E, por fim, este azulejo, que é do ciclo da Ordem Terceira de São Francisco de Salvador, é um azulejo que representa a pregação de São Francisco às aves, e, como vocês podem ver, o painel está com praticamente quase todas as peças muito deterioradas, o painel está quase que completamente, quase não dá mais para perceber qual é o tema representado, e como eu encontrei a origem do modelo gravado. Então, aqui na gravura você tem uma representação bastante fiel do que foi transposto para a pintura em azulejo, e no caso do convento de Olinda, em que também houve a pintura a partir desse mesmo modelo, dá para ver essa pintura ainda em bom estado. Então, no caso, aqui, para finalizar, eu apresento essa comparação, né, no azulejo que está completamente deteriorado, na Ordem Terceira de São Francisco de Salvador, e o azulejo que ainda está em boas condições no convento de Olinda, com essa mesma figuração. Eu espero que a apresentação tenha sido interessante, eu agradeço a todos pela atenção, pela curiosidade, e aos organizadores eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Audilene, por apresentação maravilhosa, né? Audilene aí deixou um gancho para quem gosta de azulejo, deixou bem claro. O livro de Santos Simões, que eu acho que ele é uma bíblia para a gente que estuda azulejo. É uma bíblia. Tanto quem vai estudar a iconografia, a história, como quem está na área da restauração, que vai entender o que é que se perdeu também, a conservação e preservação. Quando eu fiz o inventário dos azulejos do estado de Sergipe e de Alagoas, eu me baseei totalmente nele. Também temos Mário Barata, que fez o estudo de inventário, né? Então, fica essas duas, para quem está aqui na sala, obviamente, são amantes dos azulejos, e fica aí essa dica que a gente não pode perder, esses dois autores que são, assim, maravilhosos. Com relação a essa apresentação de Audilene, para mim é sempre um aprendizado, que eu não sou da área da iconografia, né? E sou apaixonada, mas é um assunto tão imenso
e que é tanto estudo, né? E aí a gente fica assim, dividido. E eu acho mais importante nessa sala, né, nessas duas apresentações hoje, para que todo mundo perceba o quanto é importante estar casado o historiador da arte com o restaurador. Porque, antes de mais nada, a restauração é um estudo, é um movimento que é interdisciplinar. A gente temos que ter nesse grupo, no momento da gente estar atuando na área do restauro, nós temos que ter o químico, o biólogo, mas o historiador, ele é extremamente importante. Então, assim, nessas equipes, nessas licitações que ocorrem, eu acho indispensável que esteja dentro do grupo historiador, porque ele é que vai dar a base para a gente que é restaurador e não tem que entender de tudo, né? Isso é um fato. Então, eu acho que a Audilene também deixou esse gancho para a gente pensar, né, Estácio? Eu acho que Estácio concorda também. Sim, concordo plenamente. Inclusive, a Audilene agora me fez compreender melhor aquele painel de São Francisco, que ela colocou há pouco, não é? E acho fundamental, inclusive nós, no atual restauro, estamos utilizando as gravuras originais que geraram os painéis do claustro, que eram gravuras de Otto Van Veen, no século XVII, que foi um livro de poemas de Horácio Flaco e que foram ilustrados com as gravuras do Otto Van Veen e está nos servindo justamente para ver detalhes perdidos e que nós estamos lançando mão dessa sugestão da Audilene, interessantíssima, perfeita, belíssima apresentação. Exatamente. É super interessante isso. E existe uma briga, né, Audilene, com relação... Eu não vou dizer briga, por favor, mas vamos ser mais a menos. Mas existe essa questão muito complicada quando fala dessas reintegrações, né? E que eu sempre bato numa única tecla. Cada caso é um caso, né? Para onde é que vai isso? Por que a gente tem que recompor tudo? Por que a gente não deve recompor? Isso são discussões e que o historiador tem que estar junto dessa discussão. Não pode ser unicamente um órgão fiscalizador que vai definir, e sim o conjunto de pessoas pensando para a gente tomar a decisão mais correta. Eu acho que isso falta muito, né? Aqui nessas nossas restaurações. E eu queria também falar, só um ganchinho aí, quando o Estácio, que eu esqueci de falar antes, quando o Estácio fala das autorias, né? A gente não pode esquecer de eu sempre bato nessa tecla, de falar dos autores daqui, que são raros quando a gente não tem assinatura. Não é só aqui, mas como também em Portugal, não tem, todos são assinados. E nós aqui, Estácio desvendou, né, que foi por conta de Meco, a questão do Bartolomeu Antunes, mas nós temos aqui de extrema importância, que a gente nunca pode esquecer, que é a assinatura do Antônio Pereira, que, gente, cá para nós, eu tenho, assim, uma paixão por Antônio Pereira imensa. Eu tive a oportunidade de restaurar os azulejos do Paço do Saldanha, que foi Antônio... Tem um painel assinado por Antônio Pereira, quer dizer, tinha, porque como lá teve um problema sério de ficar 20 anos o prédio abandonado, aí esse painel assinado nós não encontramos uma única peça e se perdeu muita coisa. Mas aqui no Brasil nós tínhamos 3, né? Vamos botar Bartolomeu Antunes, que não seria bem Bartolomeu, mas tínhamos aqui Antônio Pereira, no Paço do Saldanha, e temos ainda a assinatura preciosa de Antônio Pereira
no Convento Santo Antônio, em Recife, na Capela Dourada, né? Então, só não esquecendo que toda vez eu falo dele, porque já é uma questão aí de amores antepassados, entendeu? Eu e ele, a gente teve, assim, um entrosamento muito forte. Sheila. Brincando, né? Então, agora a gente passa para as perguntas. As perguntas, isso. Exatamente, que eu vou começar.